Olá, irmãos, graça e paz a todos. Hoje, nosso último em casa com o pastor do ano de 2020 e é um privilégio poder falar com vocês nesse dia. Eu gostaria de compartilhar com vocês Gálatas, capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim: E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Irmãos, nós temos um Pai. Nós temos um Deus que é Pai. E ele nos torna filhos. O autor, ele afirma: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Jesus, quando ele foi batizado, ele ouviu uma voz do céu que dizia: Esse é o meu Filho amado. Esse é. Ele ouviu uma afirmação de que ele era o Filho amado. Logo após o batismo, ele sai, vai ao deserto e Satanás o tenta dizendo: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, transforma pedra em pão. Enfim, nós vemos que Jesus recebe uma afirmação e Satanás tenta mudar, colocar condicionais naquilo que ele ouviu do Senhor. E Paulo está dizendo que nós somos filhos, ele está afirmando que nós somos filhos. Então, que eu e você possamos terminar o ano com essa certeza de que nós somos filhos. Independente do que aconteceu nesse ano, eu sei que foi um ano muito difícil para muitas pessoas, que eu e você possamos ter a certeza de que nós somos filhos. O Senhor é o nosso Pai. Ele coloca o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e esse Espírito clama: Abba, Pai. O Espírito do Senhor Jesus, que é em nós, o Espírito Santo, ele clama: Abba, Pai. Ele clama a esse Deus que ele reconhece não somente como Deus, mas como Pai, o autor e consumador da sua fé, aquele que criou, aquele que cuidou, aquele que abençoou, aquele que exortou. Porque essa é a função de um pai. Um pai não é só aquele que dá coisas boas, no sentido de presentes e atenção e carinho. Nós temos um pai que também nos exorta, que nos ensina, que corrige a nossa rota, que esquadrinha o nosso andar, examina o nosso pensar, conhece os desejos mais profundos do nosso coração e deseja que nós andemos segundo o caminho de um filho, o caminho de Jesus Cristo. Então, eu e você possamos ter essa certeza, que comecemos o ano de 2021 com a certeza de que nós somos filhos, de que nós temos um Pai. E esse Pai é tão bondoso, tão amoroso, que coloca o Espírito de Jesus em nós, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Essa expressão Abba é a expressão para pai em hebraico, mas é uma expressão que mostra muita intimidade, muito afeto, muito carinho. Esse espírito tão apegado ao Pai é que deve nos direcionar a nossa trajetória de vida e que essa expressão Abba não se afaste do nosso coração, que eu e você tenhamos muito apego ao Senhor, muita devoção, muito carinho, muito zelo pelo Senhor, pelo nome do Senhor, que eu e você amemos a Deus acima de todas as coisas, acima de paixões políticas, de situações difíceis, catastróficas, acima de problemas financeiros ou de tranquilidade financeira, que o nosso coração esteja sempre aos pés do Senhor, rendidos ao Pai, porque o nosso espírito clama: Abba, Pai. E ele continua dizendo: assim vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filhos, Deus também os tornou herdeiros. Nós não somos mais escravos do pecado. Ainda que pequemos, ainda que enfrentemos dificuldades, ainda que lutemos muitas vezes com pecados aos quais nós já sabemos que devemos renunciar, mas a nossa carne ainda luta e reluta para não renunciar isso. Ainda que o nosso pecado moral seja gritante ou de maneira muito escondida, muito sutil, e a gente comece a ignorá-lo, porque ninguém sabe, ninguém viu, e a gente começa a ignorá-lo. Nós não somos mais escravos disso, irmãos. Nós podemos viver e andar em liberdade, porque foi para essa liberdade que Jesus nos libertou. Ele não nos libertou
para vivermos conforme agora a nossa vontade. Porque se Ele nos liberta e nos deixa segundo a nossa vontade, imediatamente nós nos tornaríamos escravos de nós mesmos. E quantas pessoas são escravas de si mesmas? Pessoas que vivem para si mesmas, pessoas que o seu Deus é o seu ego, pessoas que estão presas à ausência do entendimento de quem Deus é, da revelação de que Deus é o Pai da vida delas. Que eu e você possamos nos lembrar que nós não somos mais escravos, que nós somos livres, que podemos andar tranquilamente, ainda que no vale da sombra da morte. Nós não necessitamos mais temer, nós não temeremos mais, porque Cristo nos libertou e nos tornou filhos. E uma vez que Ele nos torna filhos, Ele nos torna também herdeiros. Essa expressão herdeiros aqui, irmãos, é herdeiros da realidade do reino de Deus. É a realidade ao qual a gente ainda não vê, mas consegue tocar um pouco. A gente consegue sentir a presença de Deus nas nossas vidas, nós temos acesso à palavra do Senhor, acesso aos valores do reino, acesso ao próprio Deus, porque o véu se rasgou. Então, nós nos tornamos herdeiros desse reino, um reino que não é um reino onde existem políticos corruptos, onde existe a escassez, a mentira, onde existe mais a corrupção. Não é esse reino. Nós nos tornamos herdeiros de um reino onde há justiça, paz e alegria. Que eu e você possamos entrar o ano de 2021 nos lembrando que nós somos filhos, que temos um Pai que cuida de nós e que nós somos partes de um reino de justiça, de paz e alegria. Que possamos buscar esse reino no ano vindouro. Que eu e você possamos sempre entender que nós somos filhos e que esse reino, esses valores devem estar impregnados em nós. Que as pessoas, ao olharem para nós, devem necessariamente ver esses valores. E que eu e você possamos entender que é desse reino que nós nos tornamos herdeiros. E se somos herdeiros, nós somos anunciadores desse reino também. Que eu e você possamos abençoar a vida de outras pessoas, anunciando esse Pai que cuida, que é amoroso, que nos deu um espírito, que clama Abba Pai e que nos tornou herdeiros do reino da sua maravilhosa graça. Prossigamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus, que eu e você prossigamos na caminhada como herdeiros de um reino, herdeiros do reino dos céus, dos valores desse reino. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, não nos deixa mais como escravos, mas o Senhor nos libertou. Nós não podemos e nem precisamos mais viver para nós mesmos, mas vivermos para o Senhor. Que eu e os meus irmãos, ó Deus, possamos entender que o Senhor nos ama e nos tornou filhos. E não existe condicional para isso, Deus. Uma vez que o Senhor nos aceitou como filhos, nada pode mudar essa realidade. Que nós caminhemos nesse próximo ano firmemente, confiadamente no Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Pai e que o Espírito que o Senhor colocou em nós clama, Abba, Pai. Nos direcione, ó Deus, para uma vida dos valores do Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa semana.